Olha, gente, na novela Amor à Vida, da Rede Globo, está sendo abordado um tema dos mais importantes para serem colocados em pauta, o autismo. O tema nunca havia sido destacado em uma novela antes. E nós estamos recebendo aqui o psicólogo Bernardo Pinto para conversar com a gente sobre este assunto. Eu vou dar um bom dia para ele, agradecer pela participação no programa. Pois é, essa novela aí está mostrando a realidade, não é? Bom dia. Bom dia, né? Mais uma vez, a novela contribuindo para o esclarecimento da população, né? Que é de fundamental importância que a população tenha noção do que seja o autismo, tantos outros temas abordados e de fundamental importância para a conscientização da população brasileira. É verdade. Olha, a Organização Mundial de Saúde informa que 1 em cada 54 meninos, que são muito mais atingidos do que as meninas, é autista. E que o número de casos por motivos desconhecidos tem aumentado entre 10% e 17% ao ano. O que você acredita que estaria fazendo aumentar esses números? Na verdade, nós não temos dados científicos que comprovem o que está causando esse aumento. A minha opinião, o que eu acredito, assim, como está havendo uma interação maior entre psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras, neurologistas, está diminuindo esse preconceito de quem procura um psiquiatra porque é doente mental, de quem procura psicólogo é doente mental. Então, como isso está acontecendo, as pessoas estão tendo mais informações e está se descobrindo mais cedo o que realmente a doença é um autismo, não simplesmente uma doença mental grave como a esquizofrenia, por exemplo, porque existem umas leves semelhanças e como a pessoa tem pouca informação a respeito do assunto, poderia estar confundindo. E agora, como o esclarecimento está vindo, as informações estão chegando, consequentemente se percebe um aumento das crianças com autismo. Quais as características do autista? Ele tem dificuldades de se comunicar? Esta é uma das características do autista, né? Na verdade, o autista é uma criança, no caso, que vive no mundo dele, é o mundo que é dele. Você imagina uma pessoa numa gaiola de vidro, em que ele está dentro daquela gaiola, vendo o mundo aqui fora vendo ele lá dentro, mas ele não consegue se comunicar. Então, uma das dificuldades é exatamente essa, ele vive no seu próprio mundo, ele não desenvolve uma linguagem adequada para essa comunicação. Ele consegue falar, mas a sua linguagem não é a linguagem como nós estamos aqui conversando. Eu converso uma coisa, você entende. O autista não, você conversa uma coisa, ele não entende o que você está falando. E muitas das vezes o que ele conversa é um discurso incoerente com o que está acontecendo naquele momento. Se eu expressar raiva, você percebe que eu estou expressando raiva. O autista, ele não percebe. Se eu expressar tristeza, ele também não percebe. Então, essa comunicação do autista com a sociedade, ela se torna um tanto complicada por conta dessa não percepção como nós, seres humanos considerados saudáveis, temos. Na novela, por exemplo, a personagem Linda, inclusive, sofre com bullying feito pela própria irmã. Já a mãe é aquela super protetora. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento dela. Casos assim seriam comuns na vida real? Pronto. É uma questão muito interessante se perceber que, pelo fato de ser diferente, normalmente se sofre discriminação na escola, por exemplo. O autista, é uma pessoa que usa óculos diferente, é uma pessoa que tem algum problema físico. Então, por ser diferente, já sofre bullying. Isso é muito característico na nossa sociedade, principalmente nas escolas. A gente costuma dizer que as crianças chegam a ser muito cruéis com outras crianças por conta disso. Outro fato que a gente percebe com muita clareza é o sentimento de culpa por parte da mãe por ter um filho doente. E esse sentimento de culpa, muitas das vezes, ela procura compensar esse sentimento super protegendo. E a gente consegue perceber assim, que muitas crianças, até o seu desenvolvimento é prejudicado por conta dessa superproteção da mãe. Por isso é importante que a criança que tenha bullying tenha todo um aparato familiar. A família deve estar bem munida de informações, as pessoas devem procurar especialistas para que não carregue dentro de si esse sentimento de culpa e possa ser orientada de como lidar com uma criança autista, no caso. E o problema maior não é a criança em si, né, mas a solidão, pois muitas vezes o autista acaba isolado, né? Porque como ele vive num mundo que é dele, ele se isola dessa questão social. Agora, a família, ela pode encontrar meios
Porque não existe assim, não posso dizer, para criança X você tem o comportamento Y. Não existe isso, porque cada criança, ela tem uma maneira própria de você chegar e se comunicar com ela. Por mais difícil que seja, de se comunicar com a criança autista, os pais, os cuidadores, eles podem ir conseguindo meios de acessar, digamos assim, essa comunicação, de saber como chegar. Agora, o complexo que eu percebo é que muitos pais, muitas pessoas que convivem com esse tipo de criança, não têm essa habilidade, não têm a paciência também, não têm a tolerância. Por isso que é importante que os pais sejam acompanhados também por especialistas, sejam neurologistas, sejam psicólogos, para que eles aprendam a lidar com esse tipo de criança. Porque é muito sofrida a vida do familiar de um autista ou de um portador de qualquer doença mental. Não é fácil, né? Não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. A gente tem acompanhado alguns casos assim de muito sofrimento por parte dos familiares que lidam com o autista. Porque ele é muitas vezes muito imprevisível. Ele pode estar aqui sorrindo com você e uma atitude sua, uma mudança no ambiente, ele pode se transformar numa criança extremamente agressiva. Por conta disso, ele se torna uma dor muito grande, né? É uma dor muito grande. Por isso a importância também de um apoio psicológico, tá? E uma equipe multidisciplinar, não só para o autista, mas a família inteira, como ele falou, tem que participar, né? Porque, na verdade, assim, não é só o autista, mas envolve várias pessoas dentro de uma casa, a convivência. Então, a gente também tem que aprender a conviver com eles, né? Aí a importância da solidariedade dentro da família. Da família. Porque há uma tendência também dos familiares se isolarem. No caso da novela, por exemplo, que a menina pratica o bullying com a própria irmã. Por quê? Porque falta uma solidariedade dentro da família. Então, se todos se unirem, a tarefa fica mais fácil e fica menos árdua para os cuidadores. É aquela coisa que você falou um pouco, que às vezes a mãe acaba super protegendo demais e o outro filho acaba tendo ciúmes e aí acaba vendo de uma outra forma. Então, é muito difícil, sim, reagir numa situação como essa. É por isso que a gente está discutindo aqui, a gente quer mostrar para pessoas que estão em casa, que têm filhos autistas, a importância de estar se preparando e preparando também os outros filhos e toda a família no sentido de um apoio psicológico e de uma maneira de saber melhor lidar com esse problema dentro de casa, para que haja uma solidariedade entre a família inteira, né? Outra coisa que eu considero importante é o diagnóstico precoce da doença, porque até os 3 meses de idade, por exemplo, já dá para se perceber se a criança é ou não autista, porque ela tem comportamentos característicos. Se você for, por exemplo, estender os braços para uma criança considerada normal, ela naturalmente vai reagir, ela suspende os braços. A criança autista, ela não faz isso. Se você sorrir para uma criança considerada normal, eu não estou dizendo que o autista não é normal, mas é diferente, como se diz. É especial. E como diz a propaganda, ser normal é ser diferente. Então, a criança autista, ela não reage a esses estímulos. Por conta disso, se essa percepção for feita mais cedo, e normalmente é feita pelos professores, pelos pedagogos, com certeza o tratamento começa mais cedo e pode ser feito um trabalho auxiliar de forma mais efetiva. E olha só, gente, não há cura para o autismo. E o tratamento ideal é a combinação de vários profissionais das áreas da saúde e educação. Mas a rede pública teria um atendimento adequado para o autista? Precisamos evoluir nesse quesito? Eu penso que a rede pública não tem tratamento adequado para quase que ninguém na população. Você olha pelo próprio sistema de saúde em que a gente vive, né? É terrível isso, né? É triste. Eu costumo dizer que quem não tem plano de saúde dificilmente adoece, porque quando imagina a fila do SUS, por exemplo, a gente já se nega a adoecer, porque sabe quanto é complexo a gente chegar até a rede de saúde pública, no nosso caso. Mas é imprescindível, sabe, que o sistema de saúde pública faça um trabalho mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente para atender tanto o autista como os familiares do autista. A sociedade, ela está devendo isso, né? Aliás, os poderes constituintes estão devendo isso para a sociedade. É verdade. Muito obrigada pela participação.